Percepção. Nesse vídeo hoje nós vamos falar sobre percepção. A percepção ela é muito importante para o seu processo de evolução. Praticamente, a percepção a primeira coisa que você deve desenvolver no quesito espiritual, naquilo que você quer avançar, naquilo que você quer se desenvolver. E por que percepção? Porque todas as outras coisas vão depender da percepção. Se você não desenvolver percepção, de nada adianta as outras coisas. Por quê? Porque você fica com uma visão ou uma percepção além da realidade, ou seja, você vê só fractais da realidade, você vê só partes da realidade. E uma das percepções que tem que ser desenvolvidas é entender o seguinte: por exemplo, como que nós percebemos o nosso universo físico? Por nossas percepções sensoriais, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição, pela gustação. E outras que estão aí, a ciência está dizendo também, que é a questão da temperatura, questão do magnetismo, são sensores, ou seja, formas de perceber o ambiente onde você está inserido, ok? Agora, o que acontece? Segundo a ciência, nós só percebemos visivelmente somente 5% da realidade que existe, certo? A luz visível somente é 5%, ou seja, tem uma gama de espectros de coisas acontecendo no nosso universo, tanto na ciência quanto na espiritualidade, dizendo que ela existe, mas nós não a percebemos. Ou seja, assim como os espiritualistas dizem que existem espíritos, o plano espiritual, o plano etérico, né? E eu gosto muito de do que a Cabala fala dos quatro mundos, onde nós temos o mundo causal, o mundo mental, o mundo astral e o mundo físico. E faço um paralelo, poucas pessoas fazem isso, mas eu faço um paralelo e a minha aposta é de que o mundo físico é esse 5% que a ciência diz que o espectro visível de luz está. O mundo astral seria a matéria escura. Essa é a minha tese, de que o mundo astral é o mundo feito da matéria escura. Porque, veja bem, ela tem as mesmas características daquilo que nós falamos que existe no mundo astral. Alguns chamam o mundo astral de umbral também, onde você tem ele o umbral superior, umbral médio e umbral inferior. Ou seja, que é o plano astral, um plano paralelo ao nosso, vamos dizer assim. Mas na verdade ele é feito do quê? De elementos, ele está intrínseco, misturado junto com o nosso, só que ele é composto, ele é construído de frequências, de elementos em frequências diferentes da nossa, com partículas diferentes da nossa. Então ele não interage 100%. Nós apenas o percebemos parcialmente. Quando ativamos em nós, quando ampliamos em nós o nosso corpo astral. Por isso que eu recomendo muito a prática da projeção astral. Porque na prática da projeção astral, você consegue ampliar a sua percepção, deslocando sua consciência para o plano astral e não do corpo físico, deixando o corpo físico descansando e indo com sua consciência a analisar e perceber o mundo astral pelo corpo astral. E aqui é onde eu quero chegar. Uma das coisas que as pessoas não entendem é o quê? Que o corpo astral ele também vai possuir sentidos de percepção. E aí que o jogo começa a mudar. Quando você faz uma projeção astral e começa a perceber
o mundo astral, que de forma simplória as pessoas chamam de mundo espiritual, certo? Então, às vezes a pessoa até questiona, ele está falando do mundo espiritual. Não, o mundo espiritual é tudo aquilo que não é físico. Então, esse mundo espiritual é o quê? É a parte astral, é a parte mental e é a parte do causal, do corpo causal. Então, nós temos que entender que nossa percepção de mundo está focada nos sentidos físicos, porque somos predominantemente uma espécie de terceira geração. Primeiro foram os seres mentais, criadores, depois os seres energéticos, que nós chamamos de anjos, e nós agora, a terceira faixa de criação, os seres de predominância física. Essa predominância física nos dá percepção maior no mundo físico, mas não quer dizer que nós não tenhamos um corpo astral e um corpo mental. Porém, a nossa percepção da realidade por esses mundos é menor. É uma questão de percepção. Quando nós praticamos a projeção astral, nós percebemos o quê? Esse mundo espiritual astral. E é isso que acontece. Depois de várias e várias projeções astrais, você vai perceber que você vai organizando o seu corpo astral, trazendo esses seus fractais que estavam fragmentados na realidade, e vai integrando com esse corpo físico. E então você vai perceber a realidade astral numa intensidade maior, numa lucidez maior, porque agora você também está percebendo o universo com mais sensores, com mais ferramentas de percepção, ou seja, a sua percepção aumenta. Um dos grandes erros das pessoas, e eu falo que isso é um dos motivos que faz as pessoas não conseguir realizar os seus propósitos de vida, é que ela vê a vida dela somente como algo físico. Ela não percebe que existem coisas acontecendo no plano astral e coisas acontecendo no plano mental e plano causal. Todos esses três, eles afetam a sua realidade. E se você não perceber o que está ocorrendo nessas realidades, você tem os efeitos disso na sua vida física e não consegue ver nela sentido. Você não consegue olhar a sua vida física e entender o que está acontecendo com ela. Porque a causa originária daquilo que está manifestando no seu corpo físico, na sua realidade física, vem sendo construída nesses outros planos. Ou seja, a origem daquilo que causa transformação na sua vida, muitas vezes não vem da realidade física. E aí você fica procurando uma resposta que você nunca vai encontrar, porque a causa está em outro plano. Por isso que é necessário ampliar a percepção. É necessário você se trabalhar, se lapidar, realizar seus processos energéticos, estudar, fazer meditação, fazer rituais de conexões energéticas, terapias, dissolver essas questões emocionais. Isso você vai integrando esse seu ser. E esse seu ser, então, vai ampliando sua capacidade de percepção. Algumas coisas ainda vão mais longe na questão da percepção. Algumas causas acontecem no mundo mental. Como assim? Um pensamento, uma relação de pensamento, de ideias, de conexões mentais. Saber que uma ideia pode mudar tudo na sua vida, isso quase todo mundo já sabe, ok? Ok? Porém, algo que as pessoas não entendem e que é real é que o mundo mental ele também existe e que pensamentos são
transmitidos de forma coletiva. Pensamentos, ou seja, existe um mundo de pensamentos, porque existe um corpo mental. Assim como existe o corpo físico, existe um corpo mental. Ele é ainda mais sutil, mas ele existe numa realidade, chama-se na Cabala de criação, o mundo da criação. O mundo onde as coisas estão sendo criadas pela imaginação. Agora, não é uma coisa que está só dentro da sua cabeça. É isso que você tem que entender. O plano mental não é uma coisa que está dentro da sua cabeça. Ok? O seu cérebro físico é apenas uma antena que capta essa informação que está sendo processada lá. Também processa a informação, é claro, faz todos os seus processos de armazenagem, de realizações, de processo. Só que o corpo mental, em questão de processamento, é pelo menos 1000 vezes mais potente que o cérebro físico humano. Quando você está em uma projeção em corpo mental, você consegue pensar em uma velocidade extremamente maior do que a velocidade que você pensa aqui. É quase como que qualquer questionamento, a resposta surgisse de forma instantânea. E outra, você está em um mundo de pensamentos. Assim como um mundo de... seria quase como que um mundo surreal. Imagine um mundo surreal, onde todas as imaginações, todos os mundos mentais existem e estão se conectando entre si, trocando informações. É uma rede neural, ou seja, o ser humano está tentando fazer uma rede neural, tentando realizar esse processo. Mas esse processo, biologicamente, ele já existe há bilhões de anos no universo. Tanto que muitos dos sábios de antigamente até falavam que o universo é mente. Por quê? Porque eles estavam falando sobre esse plano mental. E que o nosso plano físico é apenas uma das possibilidades manifestadas destes pensamentos. Mas acontecem milhares de coisas, ou seja, bilhões de coisas estão acontecendo nesse plano mental. E o que é na ciência esse plano mental? A ciência ela não consegue descrever ainda, mas ela já mensura o mundo, a energia escura. A energia escura, que é 67% hoje do nosso universo, segundo a ciência, é o plano mental. E esse plano mental, ou seja, o plano da criação, continua se manifestando e forçando a criação a formar mais coisas. Por isso que existe o plano astral. O plano astral é o plano da formação. É um local onde toma forma os pensamentos e então interagem entre as pessoas, entre as suas consciências, e uma vez que elas concordam que aquilo deve se materializar, então ela se materializa. Por isso que eles chamam Deus de arquiteto e construtor, e que nós somos a criatura, né? Então, criatura físico, nós, plano físico, construtor, plano astral, arquiteto, plano mental. É assim que funciona. Como não está no nosso controle soberano esse plano astral e plano mental, nós sempre é uma cocriação relativa, ou seja, qual é o tamanho do seu poder mental e qual é o tamanho do seu poder astral. Vai determinar o nível de participação e
cocriação que você terá na realidade. Isso determina o seu poder criador. E se você quer ampliar esse poder criador, você tem que dominar os 9 pontos, os 9 passos que existem entre percepção até chegar à manifestação. A percepção é o primeiro ponto que tem que ter. Por quê? Porque você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa perceber. Não tem como eu dizer, por exemplo, não tem como eu analisar uma planta se eu nem a percebo que ela existe. Não tem como eu analisar o plano astral se eu não perceber que ele existe. Não tem como eu atuar no campo mental se eu não perceber que ele existe. Eu fico no escuro. A primeira coisa é amplifique sua percepção extrasensorial. Amplifique sua percepção física, de você perceber a realidade realmente como ela é. Amplifique sua percepção sensorial emocional, astral e energética. Amplifique sua percepção no campo mental das ideias e no campo mental do plano mental, literalmente, que vai te dar percepções como clarividência, visão remota, clareaudiência, estão todos ali da percepção do plano mental. E depois você tem a percepção do plano causal, que tem a ver com as intenções das pessoas. Praticamente você tem que ler também qual é a verdadeira essência da vibração e da intenção da pessoa. Essa é também uma percepção. Quando você tem esses 4 elementos amplificados de percepção, então você sim, aí sim, você consegue aumentar a sua capacidade de criação, de interação. O seu poder pessoal aumenta significativamente se você ampliar-se nessas 4 camadas. Se você ficar somente na camada mais baixa, provavelmente você sempre será apenas um espectador no processo da recriação das realidades, apenas reagindo ao ambiente, apenas fazendo com que, vivendo no mundo onde outras pessoas, outras consciências vão criar, e você vai então somente ter, às vezes, poucas opções do que realizar na sua vida. Okay? Se você quer dominar, ampliar sua capacidade e deseja fazer isso, você pode clicar aqui no link da descrição, onde você vai para a minha página. Ali eu tenho vários cursos que você pode fazer para você ampliar sua competência. Temos cursos na capacidade de ampliação no mental, na capacidade de aumentar a sua inteligência emocional, astral e energética, aumentar a sua capacidade de poder criador, que aqui nós falamos o primeiro item, que é a percepção. Nós vamos criar um próximo vídeo depois, onde eu vou falar sobre o próximo passo, o segundo passo, que é a capacidade de compreender o que vê. E como você pode compreender o que vê. Vou colocar o próximo vídeo, tá? Depois. E também você vai dominar a capacidade de projeção astral. Se tudo isso faz sentido para você, você vai lá, clica e dá uma olhada nos cursos que tem lá. Agora, eu quero te dar aqui também uma orientação. Caso você queira saber qual é a sua missão espiritual na Terra, o que é que você veio fazer aqui? O que é que está te travando para realizar a sua missão, melhor dizendo? O que é que está te travando? Se você quer descobrir o que está te travando, você pode ir lá nesse link e agendar um horário comigo, onde ali por 1 hora eu vou estar fazendo algumas perguntas para você, profundas, para nós rastrearmos o que é que você tem que fazer para destravar
a sua missão na Terra. Ela tem um custo, claro, mas se você chegar no final dessa reunião e ela não tiver feito sentido para você, eu não tiver te ajudado a destravar, você não precisa me pagar. Esse é o meu desafio. Por quê? Porque eu tenho certeza de que eu vou acessar aquilo que está te travando e vou te esclarecer o que está te travando. Se você achar que não achou o meu problema, você não precisa pagar. E eu não vou ficar triste por causa disso. Você continua meu amigo, eu continuo seu amigo, te respeito totalmente. Por quê? Porque eu sei que o seu tempo é valioso. E outra coisa, nada que eu faço para alguém não fica sem retorno. Eu tenho retorno sempre positivamente. Não importa. Quando a gente gera conexão, eu também expando quem eu sou. Então, sempre eu tenho um bônus. Não importa. Aí, se você vê que faz sentido para você efetivar o pagamento, amém. Se não, a gente continua, amigo. Mas eu quero te ajudar a despertar. Porque se você despertar, você vai despertar centenas de outras pessoas. E é isso que nós precisamos realizar neste momento. Ok? Meu nome é Rodrigo Nogueira e você está no canal Voadores. Namastê.